Olá, meu nome é Victoria Schemp e o tema do meu projeto é a análise periodontal em pacientes doentes renais crônicos. A doença renal crônica ela é progressiva e irreversível e no final dos seus estádios é realizado o tratamento dialítico ou o transplante de órgão. A doença periodontal é uma resposta a infecções bacterianas, três bactérias que são as principais responsáveis pela doença periodontal. Nós temos dois tipos, que é a gengivite e a periodontite, sendo a gengivite responsável pelos tecidos de proteção e a periodontite de sustentação. Não possui cura, entretanto, é um controle realizado com a remoção do biofilme bacteriano. Elas possuem fatores de risco em comum, sendo o tabagismo, a diabetes e a obesidade, e uma relação bidirecional de interferência, pois a doença renal crônica torna o indivíduo imunossuprimido e a doença periodontal é um foco infeccioso, dificultando assim o tratamento de uma e da outra. O asma e o NO são moléculas que tanto estão presentes na doença renal como na doença periodontal. E queremos entender a interação dessas moléculas e descobrir se existe um elo entre a doença periodontal e a doença renal através dessas moléculas. Os objetivos do trabalho. O objetivo geral é quantificar a prevalência da doença periodontal em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise treinados e sedentários. O objetivo específico é classificar os estágios da doença periodontal em pacientes com doença renal crônica em estágio terminal, treinados e sedentários também. A metodologia foi selecionar 30 pessoas com doença renal, realizar um questionário, averiguar o histórico médico e fazer o exame periodontal simples. A partir desse exame, caso a pessoa tenha a doença instalada, a periodontite, é realizado o periograma, que é um exame mais eficaz e mais minucioso para detectar o grau e o estágio da periodontite. E depois disso compilaremos os dados. Uma observação é que devido à pandemia foi inviabilizada a análise bucal. Então, optamos por realizar a análise do sangue, localizando esses biomarcadores e dosando eles no sangue dos doentes renais. Essa é a primeira tabela que mostra a idade média dos pacientes do grupo controle e do grupo com doença renal. A massa corporal dos pacientes e o IMC, que mostra a questão do peso, da idade dos pacientes. E na imagem 1, a gente mostra a dosagem do sangue em relação à molécula NO. Vimos que no grupo controle tem mais NO do que no grupo de doente renal. E no ADMA, o grupo controle tem menos ADMA e o de doente renal tem mais ADMA. Essa análise foi feita em pacientes doentes renais estágio 2, por causa da pandemia também. Ficamos impossibilitados de visitar as clínicas de doente renal e a gente percebeu que nos doentes renais o NO está mais baixo e o ADMA está mais alto. Isso é uma relação entre eles. Esses biomarcadores sérricos são de periodontite e de doentes renais. E quando o ADMA está alto, o NO necessariamente está baixo. Essas são as referências do trabalho.